Nós vamos iniciar hoje uma série com base na carta aos Gálatas. Mas por que Gálatas? Talvez venha essa pergunta à nossa mente. Eu creio que muitos de nós, inclusive eu, aproveitamos esse período de isolamento, esse período de distanciamento, para repensar muitos valores que têm regido a nossa vida, valores que têm regido a sua vida. E acredito que muitos tiveram reflexões existencialistas profundas. E de uma forma geral, essa pandemia antecipou algumas mudanças que já estavam, de certa forma, em curso na história. Por exemplo, o trabalho remoto, o home office, ou mesmo a educação à distância, as questões de sustentabilidade. Nós também percebemos que parte da sociedade já cobrava as empresas para serem mais responsáveis do ponto de vista social. Porém, outras mudanças estavam mais embrionárias e talvez não fossem tão perceptíveis ainda. Mas agora ganharam um novo sentido diante dessa revisão de valores provocadas por essa crise, não é verdade? Uma crise sem precedentes para a nossa geração. Nós notamos um fortalecimento de valores como solidariedade, empatia, assim como há um maior questionamento no modelo de sociedade que estamos vivendo. Essa sociedade baseada em consumo exacerbado, baseado no lucro e no lucro a qualquer custo. E as transformações que nós vamos perceber e vamos passar por essas transformações, vamos passar juntos por essas transformações, são inúmeras. Passam por política, economia, modelo de negócios, pelas relações sociais, pela cultura, pela psicologia social, pela relação com a cidade, pela relação com o espaço público, entre outras coisas. Crises como essa pandemia se tornam marcos temporais, marcos históricos. Alguns historiadores já estão referenciando a essa pandemia como finalmente o fim do século XX, porque simplesmente os marcos temporais, os marcos históricos não se dão apenas pela passagem do século, mas por grandes crises que fazem com que se tornem divisores de água e provocam em nós, se nós pensarmos, essa crise provocou em nós um reset, provocam em nós e na sociedade esse reset, provoca mudanças profundas em cada pessoa, profundas mudanças nas relações humanas, levando as pessoas, levando a nós, levando a mim, levando a você, inclusive a revermos os valores, revermos os nossos propósitos. E quando digo rever os valores, não em relação aos valores que nós cremos, aos valores, às crenças que professamos, mas principalmente em relação aos valores nos quais nós temos baseado a nossa vida no dia a dia, nos valores que temos construído a base do nosso dia a dia. Muitas estruturas que nos davam uma certa segurança, um certo conforto, essas estruturas, percebemos com essa crise, que essas estruturas ruíram. Podemos e devemos pensar, o que Deus quer que eu faça? Há algum propósito para mim durante essa crise? O que devo fazer para me aproximar de Deus? Há algo que eu possa fazer para ficar mais perto de Deus? Muitas vezes cremos em algo realmente, é verdade, nós cremos isso, mas acabamos de viver de uma forma oposta a isso. Cremos em algo e vivemos diferente ao que nós cremos. E quantas vezes, isso mesmo, sem perceber, estamos como Paulo em Romanos 7, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero,
esse eu faço. E quando nós nos deparamos com tantas mudanças, muitas vezes queremos nos encontrar no meio de tudo isso, nos sentimos perdidos, buscamos uma direção, buscamos um direcionamento, buscamos um caminho. E nesse turbilhão de incertezas, percebemos que a nossa liberdade foi facilmente rearranjada. Ou talvez seja um momento que precisamos rever o nosso conceito de liberdade. Percebemos que no meio de tantas mudanças de paradigmas, mudanças de conceitos, precisamos alcançar efetivamente a autenticidade na nossa vida cristã. Percebemos que temos dificuldade em zelar pela nossa segurança e dos nossos próximos, quando isso nos remete a seguir regras e mudar comportamentos. Percebemos a nossa dificuldade em lidar com o diferente, seja em questão de opiniões diferentes, seja na forma da expressão desta opinião, e que se nós não tomarmos cuidado, acabamos por ter atitudes de extremismos e sermos muito separatistas. E para melhor compreender Gálatas e o porquê de tudo isso, vamos primeiro compreender o seu autor, o apóstolo Paulo. Te convido a neste momento a abrir a sua Bíblia em Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum. Nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia.
E eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Palavra de Deus para o povo de Deus. Amém. Irmãos, não há ninguém que seja mais persistente em buscar e encontrar alguém do que o próprio Deus. Jesus mesmo deixou isso bem claro quando afirmou em Lucas 19, verso 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Na Inglaterra, lá pelo final do século 19, tinha um homem que estudou no seminário para o sacerdócio e também fez medicina. Porém, quando menos se esperava, ele viu-se morando nas ruas de Londres. Tornou-se viciado em ópio, comia o que ele encontrava nas latas de lixo. Porém, no peito daquele, digamos assim, no peito daquele vagabundo errante, batia um coração que Deus estava buscando. Tempos depois, Francis Thompson, sim, esse era o nome deste sujeito, ele relatou a sua experiência de ser perseguido por Deus em um belo e eloquente poema chamado The Hound of Heaven. E esse poema serviu de inspiração para muitas músicas, para musicais, para filmes, para pinturas, entre outras coisas. Talvez isso esteja um pouco distante da nossa realidade, do nosso contexto. Podemos pensar algo que esteja mais próximo de nós, como o testemunho do Rodolfo Abrantes, por exemplo, ou do Yuji Tamashiro. Pensemos em como Deus buscou, como Deus achou, de como Deus, então, Ele buscou, achou e resgatou. E são pessoas, assim como o Francis Thompson, que influenciam, são pessoas que inspiram outras. E na história do cristianismo, nós vamos encontrar inúmeras biografias de pessoas que Deus buscou, achou e resgatou. E que influenciaram e inspiraram sua geração. Algumas pessoas inspiram até hoje, mesmo tendo se passado praticamente 20 séculos. O apóstolo Paulo, ele não era um andarilho errante, não era um cantor e não era um dançarino. Ele não vivia comendo os restos de lixo. Pelo contrário, ele era uma das mentes mais brilhantes do judaísmo. E era alguém que desprezava Jesus Cristo, desprezava os seguidores de Jesus Cristo, desprezava até o nome Jesus Cristo. Paulo era mau, Paulo era violento, Paulo era implacável, ele odiava os cristãos. Atos 8 diz que naqueles dias de Paulo levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E Saulo, que é Paulo, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Em Atos 9 diz: Saulo, que era Paulo, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Implacável, imparável em sua violência, em sua revolta contra os seguidores de Jesus Cristo. Mas Deus o buscou. No peito do violento perseguidor batia um coração que Deus estava buscando. E Paulo, agora resgatado já, escrevendo aos Gálatas, diz no capítulo 1, versos 15 e 16, como lemos: Deus me escolheu e me chamou por sua graça, foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. E Paulo foi o homem, esse Paulo que perseguia, foi o homem agora resgatado, que falou ao mundo romano sobre Jesus Cristo, e chegou inclusive até o imperador romano.
estabeleceu igrejas, escreveu cartas para inspirar e encorajar a igreja de Cristo através dos séculos. E que história, não é verdade? O Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, via Paulo, não como ele estava naquele momento, não como o perseguidor, o mau, o violento, mas Deus via Paulo como quem ele se tornaria em Cristo Jesus. E quanto a você? E quanto à sua história com Jesus Cristo? Você se lembra quando Deus te buscou, te achou e te resgatou? Você tem em seu peito um coração batendo, que Deus está buscando. Você se lembra quando ouviu a voz que disse ao seu coração: eu sou Jesus, e você não pode mais me deixar de fora da sua vida. Você crê que eu sou o Filho de Deus, que morreu para te redimir dos seus pecados e para te dar alegria e vida plena? Você se lembra disso? Então, neste momento, se você se lembra disso, eu te convido a viver nessa alegria, na alegria desta fé, na emoção que você sentiu quando experimentou o amor do Senhor, e te convido também a compartilhar isso. Compartilhe este amor que você recebeu com alguém que também precisa se sentir amado, com alguém que precisa se sentir amada, que precisa conhecer Jesus Cristo. E de certa forma, a vida de Paulo, antes de conhecer a Cristo, era uma vida baseada em agradar pessoas. Além de ser um legalista da pior espécie, Paulo queria ser aprovado pelos seus, vamos dizer assim, pelos seus superiores, e ser reconhecido pelos judeus. E como legalista, Paulo compreendia que para agradar as pessoas, era preciso ser extremamente rígido no cumprimento de regras e no cumprimento de leis. Paulo era obediente às leis e regras para conquistar aprovação e subir patamares. Mas ao conhecer Jesus Cristo, quando Paulo conheceu Jesus Cristo, quando Jesus Cristo foi revelado a Paulo, isto mudou radicalmente. No verso 10 diz assim: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas? Ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Essa mesma coisa, essa mesma transformação deve acontecer conosco, a nós que conhecemos e servimos a Cristo hoje. Não devemos nos esforçar para agradar as pessoas, mas devemos nos esforçar para agradar a Deus. Precisamos controlar a nossa tendência de querer agradar aos outros. Precisamos encontrar, precisamos encontrar a nossa suficiência no nosso Salvador. Precisamos encontrar a nossa suficiência em Jesus Cristo. Precisamos confrontar essa nossa história, de onde nós viemos. Precisamos confrontar as nossas carências com a revelação de Jesus Cristo ressurreto. O apóstolo Paulo, ele cresceu com exemplos de vida bem definidos. Na época dele não havia jogadores de futebol, não havia astros da NBA, blogueiros, digital influencers, etc. Mas as crianças no tempo de Paulo tinham suas mentes povoadas com histórias de heróis bíblicos, judeus, dos tempos antigos, com os profetas, os mártires que viveram por seu Deus e por sua lei. Paulo descreve a si mesmo como uma das pessoas mais entusiasmadas e rígidas em devoção, aplicação e zelo às tradições antigas, tendo conhecimento de como a lei de Moisés deveria ser aplicada no dia a dia do povo. E como fariseu,
Sim, Paulo era um fariseu, ele era muito intransigente com essas coisas. Um dos grandes exemplos que Paulo teve, e que provavelmente Paulo deveria admirar muito, era o profeta Elias. Alguns chamam o profeta do fogo, que pediu fogo do céu contra os profetas de Baal, por exemplo, que era temido também por aqueles que desobedeciam ao Deus de Israel, adorando outros ídolos. E Paulo se espelhava provavelmente em Elias. Ele destruía a igreja e talvez Paulo se via como um novo Elias, aquele que estava purificando Israel. Infelizmente hoje ainda vemos alguns tentando e querendo destruir a igreja de Cristo, buscando ser detentores da verdade, conduzindo o povo para um outro evangelho, o qual não é outro evangelho, como diz Paulo, e que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ainda hoje existem aquelas pessoas que buscam moldar um evangelho para agradar as pessoas. E sabemos que a maioria de nós, é verdade, vamos admitir isso, a maioria de nós gosta de ser agradado. Porém, muitos se aproveitam disso e estão dispostos a dizer qualquer coisa, estão dispostos a dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. E com isso, moldam o evangelho para agradar os ouvidos. Por isso precisamos nos perguntar sempre: estamos buscando ouvir uma mensagem que nos agrada, que acaricia os nossos ouvidos, ou que nos confronta? Estamos buscando uma mensagem de esperança que nos conduz à satisfação em Cristo Jesus apenas, ou estamos buscando uma mensagem que nos impulsione aos nossos desejos e prazeres mundanos, que nos leve a nos satisfazer nas nossas conquistas pessoais? Precisamos compreender que Ele nos chamou por sua graça e que Ele se agradou em revelar o seu Filho Jesus Cristo a cada um de nós, para que nós o anunciássemos às nações e anunciássemos essa revelação a qual nos foi dada. Precisamos anunciar que a fonte da salvação é a graça, é o favor gratuito de Deus. Precisamos anunciar aquele que nos buscou e nos resgatou desta presente era perversa. Precisamos anunciar que Jesus Cristo, por amor a cada um de nós, nos buscou e nos resgatou da velha era, para sermos transferidos para a era futura. Vida cristã significa viver nesta época a vida futura. Fomos resgatados, fomos perdoados para vivermos uma nova vida, a vida da era futura. Ou seja, vivemos o já com a perspectiva da eternidade vindoura. E para isso acontecer realmente em nossas vidas, para vivermos com essa perspectiva da eternidade, é necessário que nós nos alimentemos do verdadeiro evangelho e anunciemos esse evangelho que não é conforme o ser humano. Vejamos os versos 11 e 12 que Paulo diz assim: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. O evangelho conforme a revelação de quem? De Jesus Cristo. Então, nós percebemos que não há nenhuma criatividade humana, ou nenhuma tentativa de suavizar o evangelho, para torná-lo o quê? Mais atraente. Nenhuma criatividade humana ou nenhuma tentativa de suavizar estava tornando o evangelho anunciado por Paulo mais atraente. Ele só conheceu o evangelho, ele só o conheceu porque o recebeu por revelação especial de Jesus Cristo em sua conversão. Jesus Cristo
é suficiente. A revelação de Jesus Cristo é suficiente. O verdadeiro evangelho é suficiente. E o seguinte fato deve se enraizar em nosso coração, enraizar fortemente: a revelação é dada por Deus, não é construída por nós. A revelação é dada, não é construída, é Deus quem a revela, não é o homem que a inventa. Esse é o motivo pelo qual não podemos fazer alterações no Evangelho. O Evangelho não pode ser mudado, o Evangelho não pode ser modificado, o Evangelho não pode ser suavizado. Não fomos nós que criamos o Evangelho e, portanto, não temos o direito, sequer temos o direito de alterá-lo. Se quisermos recebê-lo, temos que aceitá-lo como ele é. No verso 12, Paulo desenvolve ainda mais o ensino de que o evangelho que ele pregava não se originou em homens, não se originou em tradições. Primeiramente, afirma que não o recebeu de ninguém e que nenhuma pessoa o ensinou. Nessas palavras, podemos vislumbrar um dos traços do verdadeiro apostolado que Paulo reivindicava. E ele reivindicava de uma forma veemente: o apóstolo de Cristo não aprendia a mensagem que pregava com outros homens. Isso que Paulo era um profundo conhecer do Tanakh, do Antigo Testamento, profundo conhecedor das tradições judaicas, mas ele revela que a mensagem que ele pregava foi revelada. Essa mensagem era dada a ele diretamente pelo Cristo ressurreto. Paulo, verso 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 11, 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo completa o verso 12 com a declaração aberta de que recebeu o evangelho do próprio Jesus Cristo por revelação. Sua comissão apostólica era totalmente divina. Ele pregava a mensagem de Cristo sob a autoridade de Cristo. E isso nos revela também, a mim e a você, que precisamos pregar a mensagem de Cristo debaixo da autoridade de Cristo. Pregar a mensagem de Cristo sob Cristo, em Cristo. Há apenas um evangelho, e este evangelho não muda. Certamente há diferentes evangelhos sendo pregados por aí, mas é isto realmente o que eles são: diferentes. Não existe um evangelho alternativo, mas existem evangelhos distorcidos. O evangelho verdadeiro é o evangelho da graça, do favor gratuito e merecido de Deus, mas não foi de graça. Não há uma graça que é barata, há um preço que foi pago pela minha vida, pelo resgate da minha vida, um preço de sangue, um preço custoso pela sua vida, pelo resgate da sua vida. Todas as vezes que se sugere que eu e você podemos contribuir para a nossa salvação através de princípios morais, através de uma religião, uma filosofia, através de uma respeitabilidade, ou mesmo através de princípios humanistas, o evangelho da graça está sendo corrompido. A verdadeira mensagem não é nossa. A verdadeira mensagem é de Deus. As palavras não são nossas, a palavra é de Deus. O verdadeiro evangelho exalta a graça de Deus. Então, por que estudarmos Gálatas? E qual a sua relevância para nós e para a igreja na atualidade? Por quê? Porque estamos em um grande marco na história devido a uma crise sem precedentes na nossa geração. E isso tem nos provocado,
Isso tem nos desestruturado e tem nos levado a repensar a forma a qual levávamos a nossa vida e a nossa espiritualidade. Muitos perceberam que estavam desassociando a sua vida espiritual com outros aspectos da sua vida, mas a Epístola aos Gálatas nos ajuda e nos direciona a compreender que o Evangelho de Jesus Cristo deve afetar todas as áreas de nossas vidas, que quando somos buscados, somos achados e resgatados pela graça soberana de Deus. E quando isso acontece, toda a nossa perspectiva de vida deve mudar, todas as áreas da nossa vida devem mudar. Percebemos também em Gálatas que precisamos compreender o conceito bíblico de liberdade, viver a verdadeira liberdade em Cristo, desfrutarmos da liberdade em Cristo Jesus. Em Gálatas compreenderemos o que é esse conceito, o que é a liberdade cristã. Percebemos que no meio de tantas mudanças de paradigmas e de conceitos, precisamos verdadeiramente, urgentemente buscar a autenticidade da nossa vida cristã, através da implicação prática do verdadeiro Evangelho, do resgate e da liberdade. Vivermos na prática aquilo que nós cremos. Assim, para nós vivermos nesse mundo transitório, nessa crise, nesse marco temporal, e não nos sentirmos perdidos, precisamos entender que primeiro Deus nos buscou, nos achou e nos resgatou. Não estamos perdidos, mas fomos salvos em Cristo Jesus. A nossa perspectiva é a perspectiva da eternidade, vivermos nessa perspectiva e não vivermos presos à nossa temporalidade nesse mundo. Ele nos resgatou deste mundo perverso e desta era perversa. Compreende não somente a questão do local, mas Ele nos livrou do espaço-tempo perverso, para que tenhamos a perspectiva da eternidade, vislumbremos nessa perspectiva e vivemos a liberdade. Então Gálatas nos ajuda e nos direciona a compreender o que é essa liberdade, a compreender o que é esse resgate, a compreender como eu devo viver no meu dia a dia com base nessa perspectiva e nessa liberdade. A Epístola aos Gálatas nos ajuda nesse entendimento e nos aponta um caminho para a essência do autêntico Evangelho e para compreender a verdadeira liberdade em Cristo. E essa liberdade, a liberdade em Cristo, ela não pode sofrer rearranjos. É uma liberdade que não está presa a portarias, a decretos, mas é uma liberdade em Jesus Cristo. Eu te convido a trilharmos essa jornada em Gálatas, a compreendermos que há sim um evangelho, outros evangelhos diferentes, distorcidos, sendo pregados, e que nessa jornada em Gálatas, junto com o apóstolo Paulo, possamos compreender a essência e viver o verdadeiro Evangelho, para a honra e glória do nosso Pai. Que Ele seja exaltado e nós sejamos diminuídos. Que as palavras dEle cresçam e as nossas palavras diminuam. Que a verdade dEle prevaleça e as nossas opiniões sequem. Em nome de Jesus Cristo, este é o meu convite. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que nos resgatou deste mundo, desta era perversa, aquele que se sacrificou, aquele que nos buscou, aquele que caminhou entre nós, aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será, aquele que no início era a palavra, aquele que no princípio era o verbo, e se tornou carne, caminhou, habitou entre nós, fez a sua morada entre nós.
em nome de Jesus Cristo, este nome que é sobre todo nome. É neste nome poderoso que nós oramos neste momento. Sabemos que nós temos o privilégio de termos um Deus que é Pai e inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Temos o privilégio de ter um Deus que nos ouve e quer se relacionar conosco. É em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos, ó Deus, que venha sobre nós a profunda revelação de Jesus Cristo, que possamos, como igreja do Senhor, como salvos e resgatados em Cristo Jesus, sermos aqueles que proclamemos o verdadeiro Evangelho de Cristo, aquele que é revelado a nós, a cada um de nós. Sim, nós estudamos a palavra, porque a palavra é a verdade, contém a verdade e é a verdade, mas precisamos da sua revelação especial sobre nós. Precisamos da sua revelação sobre o que é a liberdade em Cristo, e aprenderemos juntamente com Paulo e pela tua revelação sobre as nossas vidas. Pai, revela-te a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, para que possamos desfrutar da alegria que é viver com a perspectiva na eternidade e não no nosso marco temporal, não no nosso marco de crise e pandemia, mas vivermos na perspectiva daquilo que ainda não temos hoje, mas teremos na era futura, Pai, em nome de Jesus. Que vivamos, Senhor, com a perspectiva da alegria de termos sido resgatados, Senhor, por Ti, e que a nossa vida venha a honrar e glorificar o Teu nome, Deus. Que a nossa vida seja um compartilhar do Evangelho verdadeiro que ressalta a Tua graça, ó Deus, em nome de Jesus. Que a nossa vida não seja, Pai, em nome de Jesus, a nossa vida não seja como os outros evangelhos distorcidos que estão sendo pregados, que a nossa vida seja de acordo com o evangelho verdadeiro, Pai, em nome de Jesus, que vivamos o nosso evangelho verdadeiro que o Senhor nos revelou, o seu evangelho verdadeiro que o Senhor revelou a cada um de nós, que vivamos a partir disso e preguemos o verdadeiro evangelho que ressalta a tua graça, mas a verdadeira graça que não é barata, a sua graça que não foi de graça, mas tem um preço muito caro, que vivamos a partir dessa revelação sobre as nossas vidas, ó Deus, e por isso, preguemos o Teu verdadeiro Evangelho, Pai, em nome de Jesus, compartilhemos as nossas histórias de resgate com aqueles que precisam ainda ser resgatados, ó Deus, que vivamos a partir do Teu amor em nossas vidas, porque o Senhor nos amou primeiro, ó Deus. Ajuda-nos a compreendermos e a vivermos o Teu autêntico Evangelho, ajuda-nos a passarmos por esta crise, sabendo que o Senhor está conosco, o Senhor é conosco. Ajuda-nos, ó Deus. Vem sobre nós, ó Senhor, Espírito Santo habita e inunda-nos, Senhor, faz-nos, Senhor, buscar as suas revelações, faz-nos, Senhor, impulsiona a cada um de nós a querer e desejar mais de Ti, ó Deus, que a cada revelação queiramos mais mais do Teu poder, a cada revelação queiramos mais saber sobre Ti, para Te adorarmos verdadeiramente, Senhor. Revela-te, Senhor, quem Tu és para nós, revela-te a nós, ó Deus, queremos Te ver, queremos Te adorar verdadeiramente, Pai, não com um véu, mas queremos a Tua revelação sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus. Revela a Tua santidade para nós, revela a Tua majestade para nós, que não seja apenas uma compreensão racional, mas seja algo espiritual, sobrenatural. Revela-nos, Senhor, a Tua justiça, revela-nos, Senhor, a Tua misericórdia, revela-nos, Senhor, ó Deus, o Teu amor, revela-nos a cada um de nós, ó Deus, revela-nos, Senhor,
a cada um de nós sobre o teu caráter, e que possamos caminhar de acordo com essa revelação do teu caráter. Busquemos, Senhor, andarmos de acordo com a revelação do teu caráter, de quem tu és. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos, crendo que o Senhor está nos ouvindo, crendo que até aqui o Senhor nos ajudou e continuará nos ajudando. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos, e quem crê em casa com a família, diga amém, amém e amém. Até a próxima, até o próximo domingo. Te convido a ler o capítulo 1 de Gálatas, e leia também o capítulo 2, o 3, o 4, 5, 6, leia com a sua família, compartilhe com a sua família. Busque revelação do Senhor com base neste livro. Busque a revelação do Senhor para a sua família. Busque a revelação do Senhor para você que é pai, sobre a paternidade que você deve exercer sobre os seus filhos, sobre as suas filhas. Você que é filho, você que é filha, busque a revelação do Senhor para aquilo que você precisa perdoar em seu pai em relação à paternidade dele. Busque a revelação do Senhor para aquilo que vocês precisam consertar enquanto família. Marido, busque a revelação do Senhor para aquilo que ainda talvez esteja oculto em você e que você precise consertar em relação à sua esposa. Mas busque a revelação do Senhor. Esposa, busque a revelação do Senhor para aquilo que precisa ser arrumado você em relação ao seu marido. Que a autoridade de pai e de mãe seja restaurada. Essa autoridade seja restaurada na sua casa em nome de Jesus, mas seja através da revelação do Espírito Santo. E Ele há de se revelar a você, Ele há de se revelar, porque Ele tem ouvido o seu clamor, quando você tem fechado a porta do seu quarto e clamado ao Senhor, Ele tem ouvido esta revelação, e creia nisso, creia que o Senhor tem ouvido, e persista, o Senhor há de se revelar a você durante essa semana, em nome de Jesus. Semana que vem continuamos com aquilo que o Senhor quer revelar para a sua igreja, em nome de Jesus. Te aguardo até lá. Que a bênção do nosso Pai seja sobre cada um de nós. O amor de Jesus Cristo se espalhe e inunde os nossos corações, e as consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre todo o seu povo, hoje e sempre. Amém.